Terceiro ano, estamos aqui para tratar sobre o ajuste de notas e vamos ver exatamente a nossa lista 5 de física, que é potencial elétrico. Vamos então analisar. Confesso que é um assunto bem complicado. Essa daqui acho que fez jus a ter uma média bem baixa. Mas a ideia é sanar todas essas dúvidas. Vamos lá, a lista é comprida. Uma carga Q é colocada em repouso no ponto P, sob influência do campo elétrico gerado pela carga pontiforme Q. Está vendo que a carga é negativa, né? Então, com base nessas informações, responda que trajetória a carga Q irá seguir, caso ela seja positiva. Então, duas coisas que nós precisamos já colocar aqui. A primeira delas, deixa eu colocar de vermelho, seria considerar que essa indivídua é positiva, essa carga aqui. Só daí já dava para já saber a trajetória, porque nós vamos ter uma carga negativa desse lado e uma positiva. Elas vão se atrair. E aqui já basta, com certeza. Mas deixa eu reforçar uma ideia, que é sobre o campo. Já que ela é uma carga positiva, ela gera um campo de aproximação. Mas eu imagino que o ponto principal seja o valor das cargas, né? Então, nós vamos ter certeza que a trajetória que ela vai seguir, essa carga, é indo em direção ao ponto E. Então, deixa eu colocar aqui. Em direção ao ponto E. Fechou. Essa primeira foi fácil. Segunda, em um determinado ponto de um campo elétrico, a energia potencial elétrica de uma carga pontiforme vale 6 vezes 10 a menos 5. Energia potencial 6 vezes 10 a menos 5 joules. Sendo 6 microcoulomb o valor da carga, então carga 6 microcoulomb, então é 10 a menos 6. Qual o potencial elétrico nesse ponto? Bom, potencial elétrico, por definição, é a energia potencial dividido pela carga. Eu gosto até de pensar o contrário, sabia? A energia potencial V vezes Q. Vou inverter mais ainda, né? Que eu vou passar o Q multiplicando. Então, eu lembro muito sobre a energia potencial gravitacional, que é mgh. Então, o M dá muito a característica da carga, né? M, a massa, que é a carga. E aqui dá a energia de uma altura. Posso até falar em altura entre aspas, né? Então, é mais ou menos por aqui. Então, vamos ver. A energia potencial, ele falou que é 6 vezes 10 a menos 5. E a carga é 6 vezes 10 a menos 6. Dividindo esses dois, 6 com 6 vai embora. Esse 10 a menos 6 vai subir, vai ficar 6. 6 menos 5 dá 1. Então deu 10. 10 volts. Fechou? Terceira. Essa daqui são vários itens. Dois pontos A e B estão distantes, respectivamente, 30 cm e 60 cm de uma carga pontiforme Q, no vácuo, cuja constante eletrostática vale... Tudo bem, então bora colocar aqui. Temos a nossa carga Q, um ponto A bem aqui, isso a 30 centímetros. Já vi que está vendo que vai transformar, né, para metro, né? E a 60, ou seja, falta mais 30, tem um ponto B. Quer saber o potencial elétrico nesses dois pontos? Bom, potencial elétrico no ponto A vai ser a constante eletrostática vezes a carga que está gerando sobre a distância até o ponto A. A constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. A carga que está gerando é menos 2 microcoulomb.
o sinal que importa, tá? Porque aqui não é um vetor simplesmente. Aqui nós estamos trabalhando com um escalar. E a distância é 30 centímetros. Potencial do ponto. Lá em cima, 9 vezes menos 2 dá menos 18. E as potências, 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira. Lá embaixo vai dar 3 vezes 10 a menos 1. Só rearranjando. Então, potencial no ponto A, menos 18 dividido por 3 dá menos 6. Esse 10 a menos 1, quando subir, vai subir 10 a 1. 10 a 3 com 10 a 1, vai dar menos 6 vezes 10 a quarta volts. Então, deixa eu apagar isso aqui e esconder essa resposta para cá. Bora calcular o potencial no ponto B. Vai ser a constante eletrostática, a carga que está gerando e a distância até o ponto B. Constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, carga que está gerando menos 2 microcoulomb e a distância até lá é de 60 centímetros, ou seja, 0,6. Multiplicando em cima, 9 vezes menos 2, de novo menos 18, vezes 10 a terceira. Embaixo 6 vezes 10 a menos 1. Então, menos 18 dividido por 6 dá menos 3. E aqui o expoente vai dar 10 a quarta. Fechamos as duas. E a opção para marcar, VA menos 6 vezes 10 a quarta e VB menos 3 vezes 10 a quarta, é essa daqui, né? Muito bem. Prosseguindo, a mesma questão. Qual a diferença de potencial entre os pontos A e B? Bom, diferença de potencial entre os pontos A e B tem que ser o potencial de A menos o potencial de B. Não é um delta, não é uma diferença, né? Como nós vemos na cinemática, que seria o contrário. Aqui não, aqui é DDP. Potencial no ponto A, menos 6 vezes 10 a quarta. É verdade, Thiago, marcaste errado aqui em cima, tá? Marcou errado. Aqui está 10 a segunda. É essa aqui, menos 6 vezes 10 a quarta e menos 3 vezes 10 a quarta. Menos o potencial no ponto B. Menos 3 vezes 10 a quarta. Bom, então aqui, menos 6 menos menos 3, então vai ficar menos 6 mais 3. Então dá menos 3 vezes 10 a quarta. Que bom que os dois estão com a mesma base, né? 10 a quarta, então não tem muito que trabalhar. Menos 3 vezes 10 a quarta, essa é a opção. Na letra C ele vai perguntar o contrário. Qual a diferença de potencial entre os pontos B e A? Então agora ele quer o BA, ou seja, a diferença do potencial B menos a diferença do o potencial em A. Então, em B, nós temos menos 3 vezes 10 a quarta, menos o potencial no ponto A, que é menos 6 vezes 10 a quarta. Eu acho que eu não errei nada, né? Isso é o contrário. Então, a diferença de potencial entre os pontos B e A, o menos 6 vai dar 6. 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 10 a quarta volt. A gente só está podendo fazer essa multiplicação, essa subtração direta, porque a potência 10 está na mesmo expoente. Então 3 vezes 10 a quarta está aqui. Certo? O BA. E vamos para a quarta, nossa última. A figura mostra duas cargas pontuais Q1 e Q2. Está vendo elas ali na base? Q1 é menos 4 microcoulomb, Q2 é 2 microcoulomb, fixas e separadas a 80 cm no vácuo. O ponto B está a meia distância da reta que une as duas cargas e o ponto A está a 30 cm acima, né, do ponto B. Considere a constante eletrostática, determine os potenciais elétricos resultantes no ponto A. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui é essas distâncias. Dá para perceber
que se de Q1 a Q2 é 80 e o ponto B está no meio do caminho, então quer dizer que esse lado aqui é 40 centímetros e esse aqui também é 40. Agora deixa eu te mostrar o seguinte, esse triângulo aqui, ele é um triângulo pitagórico. Olha os lados, 3, 4, então aqui vai ser 5. Então essa distância de Q2 até o ponto A é 50. Mesma coisa do outro lado, também vai ser 50 centímetros. Agora sim, podemos calcular. Agora, bora ver o potencial no ponto A. Ele está sofrendo a influência tanto de Q1 quanto de Q2. Então, bora ver a somatória dessas influências. Para o ponto A. Qual é a influência que o Q1 gera lá? Então, o potencial que o Q1 gera lá vai ser a constante eletrostática, a carga que está gerando e a distância até o ponto A. Constante eletrostática 9 vezes 10 a nona. A carga 1, menos 4 microcoulomb. Menos 4 é 50 centímetros, transformado já. Então, menos 4 vezes 9 dá menos 36 e a base 10 a terceira. Sobre 5 vezes 10 a menos 1. Então, aqui vai dar menos 7,2 vezes 10 a quarta volts. Volts é engasgado aqui. E a influência que a carga 2 gera lá, então é a constante eletrostática, a carga que gera e a distância até o ponto A. Constante 9 vezes 10 a nona, a carga que gera Q2 agora, né? Q2 é 2 microcoulomb. 2 microcoulomb. A distância do ponto A também é 0,5. Certo? Não perca isso de vista, né? 0,5. 50 centímetros. Então, lá em cima 2 vezes 9 dá 18. Vezes 10 a terceira. E lá embaixo 5 vezes 10 a menos 1. 18 dividido por 5 dá 3,6 vezes 10 a quarta volts. Então, o potencial no ponto A vai ser justamente a soma dessas duas influências que Q1 e Q2 fazem. Q1 menos 7,2 vezes 10 a quarta e Q2 3,6 vezes 10 a quarta. Então, o potencial no ponto A, aproveitando que é a mesma base, vai dar menos 3,6 vezes 10 a quarta volts. Chegamos na resposta do potencial no ponto A. De forma análoga, vamos para o ponto B. Bom, ponto B, eles também sofrem influência das cargas Q1 e Q2. Vamos calcular essas influências. Então, o potencial que Q1 gera em B vai ser a constante eletrostática, a carga que está gerando e a distância até o ponto B agora. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Carga menos 4 microcoulomb. E a distância até ela 5 agora, tá? 0,4. É o ponto B. Em cima, 9 vezes menos 4 dá menos 36. Operando as potências vai dar 10 a terceira. Embaixo, 4 vezes 10 a menos 1. Então, aqui deu menos 36 por 4 dá menos 9 vezes 10 a quarta volts. E a influência que o Q2 produz lá é a constante eletrostática, a carga que gera e a distância até o ponto B. Constante, 9 vezes 10 a nona. A carga 2 é 2 vezes 10 a menos 6, ou 2 microcoulomb, não é? É isso mesmo. E a distância até lá é 0,4. 2 vezes 9, 18. Operando as potências, 10 a terceira.
Embaixo, 4 vezes 10 a menos 1. 18 dividido por 4 vai dar 4,5 vezes 10 a quarta volts. Então, o potencial no ponto B vai ser a soma dessas duas influências, que a carga 1 e a carga 2 produzem lá. Da carga 1, 9 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a quarta, mais a influência de Q2, 4,5 vezes 10 a quarta. Então, o potencial no ponto B vai dar menos 4,5 vezes 10 a quarta volts. E assim nós encerramos. Então, um é menos 3,6 e outro menos 4,5. Menos 3,6 vezes 10 a quarta e menos 4,5. Sucesso nos estudos aí, e se interessarem pelo ajuste de notas, me procurem, tá? Abraços.